Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui o livro de Tito. São 3 capítulos, nós vamos ler alguns versículos aqui e fazer algumas explicações, tá bom? Aqui o apóstolo Paulo ele está escrevendo uma carta a Tito. Ele havia já enviado Tito a esse local aqui chamado Cretas, né? Onde é rodeado por mares ali, tem ilhas bonitas lá. Então ele é enviado ali porque a igreja tinha lá, mas estava com um problema, né? Os cidadãos daquela cidade, eles tinham muito problema em guardar as leis, né? Então, o apóstolo Paulo, ele envia Tito a essa cidade aqui em Cretas para organizar as coisas, para chamar bispos e assim por diante. Então, Tito também ele é uma espécie de presidente, né? De presidente ali de estaca, na qual vai organizar ali as igrejas, chamando bispos para organizar ali as igrejas, tá bom? Então é nesse contexto aqui que a gente vai falar. Também aqui a gente observa nessa carta que o apóstolo Paulo ele é muito mais severo nessa carta a Titos aqui, porque ele está pedindo para ele corrigir ali os cretenses severamente, né? Normalmente o apóstolo Paulo ele faz alguns elogios, depois ele vai lá e fala o que a pessoa precisa melhorar. Mas aqui, no caso, o povo ele era muito duro de coração. Eles tinham uma cultura grega também, por exemplo, do deus Zeus. E Zeus, né, ele era um deus imoral, né? Ele descia do céu, né, segundo a mitologia grega, e seduzia as mulheres, se deitava com as mulheres, tinham filhos com elas. Ele era mentiroso, então a conduta dele era completamente imoral. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que agora eles tinham que conhecer o Deus vivo e verdadeiro, que fala a verdade, que está ali para ajudar, né, as pessoas. Então dá para ver esse contraste aqui, tá bom? Então o apóstolo Paulo ele vai falar dessas coisas aqui no livro de Titos, tá bom? Vamos começar aqui no versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Depois eu volto aqui para o versículo 2, só para nós termos ideia do contexto histórico aqui, né? Aqui diz o seguinte, no versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Bom, aqui, né, o que dá a entender, né, que ele fala, um deles, seu próprio profeta, não significa que era um profeta, né, era um poeta, né? Muitos dizem que esse poeta aqui era Epimênides, né? Que era de 600 anos antes de Jesus Cristo ali, tá bom? No livro de Atos, capítulo 17, é mencionado ali deuses estranhos, né? E esses deuses estranhos teve origem justamente com Epidemes, né? Há 600 anos antes de Cristo, quando tinha uma praga ali, né? Em Efésios, e ele pegou e pediu para soltar, né, na colina lá, várias carneiro, ovelhas, e onde essas ovelhas parassem, deveria ser sacrificada. Havia vários altares de deuses espalhados ali, né? E aí, então, onde parasse, era sacrificado. E teve várias ovelhas que parou onde não tinha altar nenhum. Aí eles erigiram um altar, dizendo, aqui tem um Deus que a gente não conhece, e é o Deus desconhecido. Daí que surge essa ideia, né, ao Deus desconhecido. Então, esse Epinêmides, ele tem poemas que se fala dos cretenses. Aliás, o próprio Epinêmides também ele é cretense, né? Ele é da parte sul ali da ilha de Cretas. E ele fala mal do próprio povo dele, né? E aqui, aparentemente, parece que o apóstolo Paulo está citando, né, uma parte desse poema de Epinêmides. E também depois ele vai falar que esse poema ele é verdadeiro, o testemunho dele é verdadeiro. Paulo não está dizendo que Epimênides, né, ele é um profeta de Deus. Essa palavra profeta também significa no sentido de ensinar. Então Epimênides ele era um filósofo e ensinava as pessoas. Então acredito que Paulo está falando nesse hábito aqui. Então veja, né, o que diz nesse poema, né, que os cretenses são sempre mentirosos, né? Aliás, existia aqui um termo que quando a outra pessoa chamasse de cretense, seu cretense, significava algo prejudicativo, né? Para dar um título à pessoa, mas com sentido de prejudicar a pessoa, tá bom? Colocar na nossa língua aqui que fica mais fácil de nós entender, né? Por exemplo, complete a frase, né? Os cariocas são
aí a pessoa fala, ah, são malandros, né? Então, é uma maneira das pessoas colocar um rótulo, um título. O presidente Nelson, ele falou que nós não devemos colocar rótulos e títulos nas pessoas de maneira a depreciá-las, tá bom? Então, nós seguimos isso. Mas alguns acaba ganhando aí essa fama por conta do jeito que fala, alguma coisa assim. Então, fala assim, ah, os cariocas são malandros, né? Aí, por exemplo, quando alguém não trabalha muito, aí fala assim, ah, isso aí é baiano, né? Porque não gosta de trabalhar, né? Então tem várias piadas desse jeito. São coisas depreciativas. Também, né, não só na nossa cultura, né, tem isso, mas também na própria Bíblia, né? A gente vê ali quando os fariseus, eles chamam Jesus Cristo de Nazareno, né? No sentido pejorativo. Para os judeus, os nazarenos era pior do que os gentios, né? Já os judeus também chamavam o gentio de cães, né? Ou também de incircunciso, como Davi, ele chamou o filisteu lá, o gigante, né? Esse incircunciso filisteu, esse era um título dado a infiéis, pessoas que não tinham convênio com Deus. Então veja que isso se alastra, né, pelas pessoas ali. Então, aqui na ilha de Creta, uma pessoa ser chamada de cretense significava que a pessoa era mentirosa, era um título também ali, no sentido de mentiroso também, tá bom? Então, aqui nesse poema, ele fala assim: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ventre preguiçoso, né? É o intestino lento mesmo, né? Então, era tão preguiçoso que até a comida era ruim de digerir, né? Era nesse sentido aqui. Então, a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele entra duro aqui, tá bom? Falando aqui sobre a cultura deles e o que eles precisavam mudar. O problema todo aqui é essa cultura. Se eles tinham Zeus como o próprio Deus, e o próprio Deus deles era mentiroso, enganava as mulheres, e aí eles tendiam a ser como o Deus que eles acreditavam. E aqui, então, o apóstolo Paulo, ele fala veemente para Tito aqui, explicar a sã doutrina, para explicar quem é Jesus Cristo, o Deus vivo e verdadeiro, para ter esse contraste aqui. Então vamos voltar aqui ao versículo 2. Diz assim: em esperança na vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. Então observe, né, que o apóstolo Paulo comenta aqui para que ele ensinasse que o Deus verdadeiro, né, em contraste aqui, ó, que ele não pode mentir, em contraste ali com Zeus, né, que era um Deus mentiroso ali, né, um falso Deus, né. Então aqui essa palavra não pode mentir significa que ele cumpre as suas promessas, tá bom? Então tem esse sentido aqui. Essa parte que fala antes dos tempos do século significa antes do princípio do mundo. Deus já havia nos selecionado, ou seja, uma outra palavra também seria em Apocalipse 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então ele já tinha um plano para nos resgatar, tá bom? Versículo 5. Por essa causa te deixei ir a Creta. Ele está falando aqui, ele está explicando o motivo de ter enviado Tito a Creta, né? Então ele fala, por esta causa te deixei ir a Creta, para que pudesse, em boa ordem, as coisas que ainda restam. Na cidade e nas cidades estabeleceis ancião, como já mandei. Então ele fala, ó, tô mandando você aí para pôr ordem aí na cidade de Creta, tá bom? Escolher bispos e assim por diante. Então ele fala aqui, versículo 9. Retendo firme o fiel na palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto na admoestação com sã doutrina, como para convencer os contradizentes, né? Os mestres ali que falavam coisa errada também ele tinha que convencer, e contra, né, ali, já explicando a sã doutrina aqui. O versículo 15 ele diz assim: para os puros todas as coisas são puras, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes, o seu entendimento é a consciência são contaminados. Esse versículo a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o apóstolo Paulo fala, para os puros, todas as coisas são puras. E realmente, tem gente que não vê maldade em nada, mas tem gente que tudo vê uma maldade. Por exemplo, o mundo ele tá tão, às vezes, cauterizado, tão
as pessoas não estão fazendo tão bem muito pro outro, que quando você faz um favor para uma pessoa, ou até mesmo dá um chocolate, alguma coisa, a pessoa já pensa que você está mal intencionado, já pensa que você está querendo algo em troca, né? Então, para os impuros, tudo parece ser impuro, até uma ação, uma ajuda que você faz ali, ela está enxergando como algo interesseiro, né? Ou como se você quisesse alguma coisa ali, tá bom? Mas ele fala aqui, mas para os impuros, tudo parece ser impuro, ou seja, enxerga de uma maneira diferente. Mas também não devemos usar essa escritura no sentido de querer justificar todas as coisas. A pessoa está na maldade e aí quando é repreendida, isso aí é na sua mente que está essa poluição aí, eu fiz sem nenhuma intenção, né? Então tem que tomar cuidado aí com a forma que as pessoas utilizam aqui. Até porque o apóstolo Paulo fala aqui, ó, para os contaminados e infiéis, que aqui acredito que ele está se referindo aos falsos mestres, tá bom? Que usavam de palavras lisonjeias para enganar as pessoas, tá bom? Ou seja, o próprio Satanás, inimigo, quando ele vai tentar Jesus Cristo, né? Lá em Mateus capítulo 4, se não me engano, quando ele vai fazer a tentação ali em Jesus Cristo, ele usa Salmos 91, ele usa escrituras para tentar enganar o nosso Salvador, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado assim como a pessoa está aplicando até mesmo as escrituras. Vamos lá, versículo 16. Versículo 16 diz assim: confessam que conhecem a Deus, porém com as obras os negam, sempre abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Aqui ele está falando de pessoas que confessam conhecer a Deus, porém, né, as suas obras o negam. Ou seja, a pessoa fala que acredita em Deus, mas não guarda o dia do Senhor, não busca a Deus. A pessoa sabe que existe um Deus, mas não busca. Então é uma contradição aqui que ele traz aqui nesse aspecto, tá bom? Aqui seria no sentido de hábitos, né? Os hábitos dos cretenses eram ruins, não estou falando generalizado todos, mas eles tinham fama de mentirosos, de enganadores, né? E aqui, trazendo a ideia, a sã doutrina do Deus vivo e verdadeiro, poderia tirar essa crendice deles e esses hábitos, que eles pudessem mudar ali, tá bom? Versículo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, né? Falando para ele ensinar somente a doutrina verdadeira ali. Versículo 13 e 14. O finalzinho do 13 aqui, falando da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda a iniquidade, purificando para si mesmo o povo particular, zeloso de boas obras. Então, observe, né, que aqui, falando sobre Jesus Cristo, ele fala que Jesus Cristo deu a si mesmo pelo povo. Coisa que outros deuses, mesmo os deuses falsos ali, eles sempre queriam adoração para si. Mas aqui não, Jesus Cristo ele doou de si mesmo, né? Paulo deve estar se referindo aqui à expiação de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, a ele ter morrido na cruz, né? A entrega de Jesus Cristo. Um Deus que faz pelo seu povo, um rei que serve as outras pessoas, né? Então esse é o sentido. E também muda o interior das pessoas, porque aqui no final ele fala de se tornar zelosos em boas obras. Então, os cretenses que tinham essa fama de serem mentirosos, enganadores, gananciosos, preguiçosos, todos esses são os temas que Paulo coloca aqui, né? Que os próprios cretenses tomaram essa fama, e o próprio Epinêmides, que era de Creta, também falava, a gente consegue achar poemas dele falando mal dos próprios conterrâneos deles ali. Então, isso tudo mudaria quando a pessoa tem Cristo na vida ali. Capítulo 3 aqui, versículo 1. Admoesto-vos que sujeitai aos principados, a potestade, que lhe obedeçam, que sejam preparados para toda boa obra. Aqui no versículo 1, ele começa a falar sobre as autoridades constituídas, né? E aqui também vale para a liderança na igreja.
A liderança da igreja não é mais importante do que qualquer outro membro da igreja. Como membros e filhos de Deus, somos todos igual. Eu, o presidente destaca, para Deus somos todos iguais, tá bom? Mas ele, como presidente destaca, ou o meu bispo, como o meu bispo ali, ele tem uma autoridade que eu devo me sujeitar a ele por causa que Deus o colocou nesse chamado, tá bom? Então é isso. Como pessoas, como filhos de Deus, somos todos igual, mas como autoridade constituída, a gente está sujeito a essas autoridades, tá bom? Como se estivesse sujeito ao próprio Senhor. É isso aqui. Vamos finalizar aqui, ó, do versículo 4, não, do versículo 3 ao versículo 8 aqui, ele faz um contraste, né? Não vou ler não por conta do tempo, mas ele faz um contraste de que ser um bom cristão, né, também é ser um bom cidadão. É difícil uma pessoa não ser um bom cidadão, não guardar as leis dos países e ainda assim ser um bom cristão. Isso é contradizente. Se você se torna um bom cristão, você vai se tornar um bom cidadão no país também, tá bom? Então é esse contraste aqui que o apóstolo Paulo vai trazendo, essa mudança da vida ali, né? E a situação era tão difícil em Creta que ele pede para Tito, com veemência ali, cuidar desses assuntos, doutrinar as pessoas, desculpe, e ajudá-las, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.